Senadora Lídice, parabéns por defender também, como fez o senador Raupp, o seu estado e especialmente os municípios. Nós somos todos municipalistas aqui nesta casa. O senador Raupp foi prefeito de Rolim de Moura, então sabe as dores que é. A senadora Simone Tebet também foi prefeita, então a senadora Lídice também foi prefeita de Salvador, da capital, bela capital baiana. E eu ainda não fui, se um dia for, vai ser de Lagoa Vermelha, minha terra natal, lá no Rio Grande do Sul. Mas eu subo à tribuna para mencionar que hoje há a celebração dos 106 anos da República da China, Taiwan, e o embaixador Isaac Tsai, num oportuno artigo publicado hoje no jornal Correio Brasiliense, faz uma referência extraordinariamente oportuna, falando de que, nos últimos 23 anos, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática pediu a cooperação mais ampla possível de todos os países na luta para evitar as consequências devastadoras, pois até o momento nem o governo de Taiwan, nem os 23 milhões de cidadãos, os que representam, tiveram adequado acesso às reuniões da Conferência das Partes. No entanto, esse país nunca usou tal fato como desculpa para se esquivar de suas responsabilidades como parte interessada na comunidade internacional. Aliás, as mudanças climáticas não conhecem fronteiras e exigem, senador Raupp, cooperação global. Vossa Excelência, que é da região amazônica, sabe muito bem da relevância dessas questões. Eu sou do Rio Grande do Sul, que vivemos agora, com o efeito das mudanças climáticas, um processo de frequentes tempestades temporais, ventos com alta velocidade, granizo, e que nós lá chamamos de chuva de pedra. E isso tem mudado completamente o mapa da questão do zoneamento agrícola e também efeitos devastadores sobre as comunidades. Eu que conheci Taiwan recentemente, a convite do governo daquele país, posso testemunhar o que vi lá em matéria de sustentabilidade. Se algum país tem a ensinar o que é o esforço que está fazendo em relação à questão de gerenciamento de redução dos gases de efeito estufa, este país se chama Taiwan. E é preciso reconhecer esse esforço. Então, de fato, é inexplicável, porque não há nenhuma razão diplomática ou razão geopolítica ou qualquer outra razão que a Taiwan não esteja participando nas Nações Unidas desse esforço global da questão climática, porque tem tudo a ver com um país que está fazendo o seu dever de casa, como eu tive a oportunidade de ver em relação aos recursos naturais, à preservação da água, ao reuso da água, energia solar, energia de todos, energia eólica, e um país que tem muito a ensinar ao mundo inteiro, pequeno, mas grande pela sua sabedoria e pelo seu compromisso com o meio ambiente. Então, cumprimento a Taiwan, na pessoa do embaixador Isaac Tsai, pelo trabalho que vem fazendo e pelos 106 anos. Eu trago aqui também, senador Raupp, brevemente, porque participei nesse final de semana nos municípios de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que Vossa Excelência conhece bem, e também em Farroupilha, ontem à noite, junto com dezenas de empresários dos mais representativos daquela região. Lá nós temos empresas verdadeiramente globalizadas, marcas globalizadas que estão hoje no mundo. Posso citar Tramontina, daquela região, citar outras empresas que estão vendendo e exportando num esforço de empreendedorismo, e eu penso que nós podemos chegar à conclusão de que os empreendedores já percebem uma pequena mudança no clima que está acontecendo. Inflação mais baixa, senadora Simone, juro mais baixo, isso anima a estabilidade econômica. E, felizmente, pelo comando habilidoso de Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, e é bom lembrar que no governo Lula foi ele o condutor do Banco Central, que era quem definia a política econômica de fato no país. Então, nós não podemos ficar usando dois pesos e duas medidas na avaliação crítica sobre o desempenho de Meirelles, que está cumprindo com a sua e dando credibilidade à política econômica. Ele confere credibilidade
não só pela experiência na área financeira, mas, sobretudo, pela habilidade. Ele, às vezes, a gente esquece, o Henrique Meirelles foi eleito deputado federal em 2010, o mais votado, em 2002, o mais votado deputado federal em Goiás, pelo PSDB, senadora, e foi chamado por Lula para ser presidente do Banco Central. Então, não é pouca coisa. É bom a gente refrescar a memória para entender esse processo e por que Henrique Meirelles hoje está conseguindo esses números positivos, fazendo uma gestão austera. Aqui se critica muito, se tem feito muitas críticas à PEC do teto dos gastos, mas não fosse essa PEC do teto dos gastos, nós estaríamos numa situação muito, mas muito pior do que nós estamos hoje, porque o setor privado que trabalha sente o peso e o cidadão, nós, o cidadão, o povo que se vale do serviço, senador Raupp, sabe que hoje tem o custo do Estado brasileiro, está muito salgado, salgado demais. E até ouvi o ministro Roberto Barroso, num evento de procuradores de estados, dizendo exatamente que o cidadão contribuinte já não suporta mais, que o Estado ficou inchado demais. E é preciso ajustar à necessidade do país e ao preço que é pago pela sociedade para manter esse Estado inchado do jeito que está. Ele precisa ser um Estado eficiente, não é discutir se é Estado mínimo, médio ou grande, é um Estado eficiente para que o cidadão, o contribuinte, tenha serviços de qualidade e para que também o empreendedor possa, sem burocracia, continuar trabalhando, seja para o mercado interno, seja para a exportação. O nosso grande problema está residindo especificamente nessas duas vertentes: burocracia excessiva, custo do dinheiro elevado, tributação excessiva. E nós que eu estive na FENACHAMP, a Festa Nacional da Champanhe em Garibaldi, champanhe gaúcha premiada em Paris, a quinta mais valorizada, o mais valorizado espumante é de Farroupilha, da vinícola Perini. O quinto espumante mais valorizado, Moscatel, o quinto lugar foi desse espumante feito no Rio Grande do Sul, em Farroupilha. Então, isso digamos, motivo de mostrar a tenacidade desses empreendedores que enfrentam uma tarifação, uma tributação tão elevada e ainda concorrendo com os nossos vizinhos, chileno, argentino e uruguaios, e mais ainda com o contrabando que chega dos vinhos. Então, nós criamos uma frente parlamentar em defesa do vinho brasileiro e estamos agora trabalhando para defender esta pauta, porque isso é também relevante para o nosso país, porque a maior parte dos produtores de uvas são médios e agricultores familiares. Então, as cooperativas vinícolas também têm um peso extraordinário no meu estado. Para terminar, senador, a gente aqui tem que, nesses sessão deliberativa, temos 10 minutos, eu termino falando precisamente no Outubro Rosa. E não podemos, e temos que aproveitar até o final. Aqui nós temos um cartaz muito ilustrativo, que nós falamos há pouco, num pronunciamento do senador Eduardo Amorim, que é médico, uma cor de esperança. É rosa, não é verde. A verde é a cor da esperança, mas o rosa é uma cor de esperança. O câncer de mama é o desenvolvimento anormal das células do seio. Essas estruturas crescem de forma desordenada e substituem o tecido saudável. O câncer, normalmente, começa com um pequeno nódulo que pode crescer e se espalhar para áreas próximas à mama afetada, como os músculos, a pele e a axila. Mulheres com mais de 40 anos devem realizar a mamografia. Quero dizer, senadora Simone Tebet, que, lamentavelmente, cada vez mais, mulheres bem mais jovens do que 40 anos, 20, 18, 19 anos, estão tendo casos graves de câncer de mama. Portanto, não foi razoável que o ex-ministro da Saúde tenha limitado, a partir de 50 anos, mulheres fazerem mamografia. Então, 40 anos é o limite no mínimo. E também lamento muito que existem alguns médicos ou algumas autoridades públicas que não recomendam fazer mamografia. Todos os mastologistas brasileiros, a Sociedade Brasileira de Mastologia, todos reafirmam que este é o exame mais confiável na identificação, no diagnóstico da doença. Então, quero dizer que a taxa de curabilidade, quando é descoberto o câncer precocemente, é de 95%, 95% de cura. Então, aqui está esse. E quero também dizer que a contribuição que eu, como presidente da Fundação Milton Campos, que é do
do partido fiz foi, junto com a Sociedade Brasileira de Mastologia, produzir este folheto aqui. Um folheto muito didático, saber tudo sobre o câncer de mama, que é distribuído em consultórios médicos, onde for necessário, movimento de mulheres do meu partido ou de outros que se interessarem. Nós estamos com disponibilidade desse folheto, que é extremamente didático para todas as mulheres, contando o caso, como fazer, como identificar, como é feito esse exame. E o outro, que foi uma colaboração da doutora Antonieta Barbosa, uma pernambucana, que viveu todo o labirinto complicado, o cipoal de leis e de direitos dos portadores de câncer, e ela escreveu um livro chamado Manual de Cidadania do Paciente de Câncer. E com a autorização da editora que fez esse livro, da doutora Antonieta, ela que teve câncer e superou a doença, produziu esse, que é um verdadeiro manual para saber quais os direitos, sejam de servidores públicos, de trabalhadores do setor privado que têm benefício do INSS, como esses direitos podem ser aqui vislumbrados nesse livro, que foi publicado pelo meu gabinete no primeiro ano do mandato, em 2011. Então, eu penso que é dessa forma que nós aqui, especialmente mulheres senadoras, mas hoje o senador Eduardo Amorim também fez referência, o senador Raupp, e sei que Vossa Excelência, a deputada Maninha Raupp, também está envolvida com a bancada feminina na Câmara dos Deputados, com esse tema tão candente para todas nós. Câncer de mama, depois das doenças cardiovasculares, é o que mais mata mulheres. O meu estado do Rio Grande do Sul, esse é um problema gravíssimo. Depois vem o colo retal para mulheres, câncer. E, em terceiro, o câncer do colo de útero. Então, toda cautela e toda prevenção é necessária para que mais mulheres se curem dessa doença, que nós temos que enfrentá-la com coragem, com prevenção e com vida saudável. Obrigada, presidente.